Olá, tudo bem? Bom, vamos falar nesse vídeo de um assunto que eu diria um tanto quanto polêmico, porém de extrema importância, eu diria até ao público em geral ter o conhecimento disso, mas especialmente para pilotos e controladores de tráfego aéreo. Eu penso que muitos até hesitam com relação a essa questão. Qual é? Quando um piloto ou um controlador de tráfego aéreo pode descumprir as regras de tráfego aéreo. Será que pode? Bom, essa é a grande questão desse vídeo. Tomar decisões, não é? Tomar decisões na nossa vida é algo comum. Qualquer cidadão comum toma decisões, nós sempre estamos tomando decisão, independente do nosso grau de instrução ou com que a gente trabalha. Mas o piloto e controlador de tráfego aéreo, né, especialmente esses dois profissionais, evidentemente tomam decisões a toda hora, a todo momento. Eu diria que talvez suas principais funções, dentre elas, talvez a principal seja tomar decisões. Acontece que, muitas vezes, essas decisões são tomadas em circunstâncias complexas, em situações de emergência, de alto estresse, de ambiente degradado, e isso é muito complicado. Sem contar que a aeronave se desloca em alta velocidade. Aí tem o fator tempo, não é? Eu tenho que tomar decisões com extrema rapidez, e isso é realmente complicado. Eu não tenho tempo para pedir opiniões, eu não tenho tempo de discutir isso, eu não tenho tempo de ler manuais, consultar manuais, ou mesmo pedir ajuda para os universitários. Eu acho que você vai concordar comigo que é uma situação bem mais complexa. Se eu estou num carro viajando, eu paro o carro. Mas se eu estou numa aeronave, vocês vão de concordar que é uma situação bem mais complexa. Então, é óbvio que esse profissional ele tem que estar muito bem treinado, tem que ter características especiais. Eu gostaria de lembrar que no artigo 66 do Código Brasileiro de Aeronáutica diz que o comandante é responsável pela operação e segurança de uma aeronave, principalmente essa sua principal função. É lógico que ele também tem uma função administrativa, mas a operação e segurança, ele não pode transferir isso, compete ao comandante. Então o comandante, assim como o controlador também na sua função, ele é responsável ali, não é? Então tem que ser uma pessoa muito bem treinada. Não é à toa que autoridades aeronáuticas, elas se preocupam muito com a questão de formação, treinamento desses profissionais, certo? O piloto, por exemplo, tem que estudar regulamento de tráfego aéreo, meteorologia, navegação aérea, teoria de voo, conhecimentos técnicos e mais um monte de coisa. Esses profissionais, tanto piloto quanto controlador de voo, têm que constantemente fazer atualizações, fazer reciclagens, tem que fazer provas, muitas vezes anuais, periódicas, não é? Para quê? Para que precisa? Porque existe tanta preocupação com isso. Porque ele precisa tomar decisões assertivas em curto espaço de tempo, o que requer muito treinamento. Essa aqui é a grande verdade. Bom, e aí, qual é o problema? Infelizmente, graças a Deus, é uma pequena minoria, muitos têm apenas, por exemplo, porque tudo isso tem que ser pautado dentro da doutrina de segurança de voo. Tem uma coisa chamada segurança de voo. E, lamentavelmente, alguns desses profissionais conhecem apenas na teoria e não na prática. Ele passa na prova, ele consegue passar e tal, conhece os conceitos, mas não aplica isso de uma maneira efetiva no seu dia a dia, nas suas decisões, e isso é uma coisa um pouco complicada. Aí você deve estar pensando, mas, poxa, isso é uma coisa muito perigosa. Eu concordo. Realmente isso é uma coisa muito perigosa. E aí fica uma questão, será que é possível identificar pessoas que têm essa característica? Bom, eu costumo dizer, brincando para os meus alunos, né, que é possível sim, é possível identificar esses profissionais. Eu costumo dizer aqui, na brincadeira, que existem pessoas que têm o perfil do piloto acidentado ou do controlador que provoca acidente. Normalmente essas características, pela minha experiência, que eu vou falar muito de uma experiência de muitos anos trabalhando com isso,
a gente observa que esses tais são pessoas normalmente arrogantes. São pessoas que têm uma verdade única, desprezam as regras de tráfego aéreo, menosprezam instituições, as autoridades, especialmente autoridades aeronáuticas. Né? Normalmente, no caso de pilotos, se considera o melhor de todos. Muito bom. É o ás da aviação. Ninguém é tão bom quanto ele naquele tipo de avião. Vivem perigosamente, gostam de viver perigosamente. E até contam vantagens, né, sobre feitos, né, de pousar com pouco combustível ou numa situação muito crítica, abaixo dos mínimos previstos e tal, e conta isso com um certo gosto, mostrando que são especiais, que são seres alados de um outro planeta. Lamentavelmente, algum dia isso dá errado e ocorre o acidente. E aí não terão mais histórias para contar. É muito importante, então, agora, o piloto, a grande questão, o piloto pode descumprir as regras de tráfego aéreo? Sim, pode. Vou ser bem específico. Sim, pode. Na ICA 100-12, no item 341, diz claramente lá: o piloto em comando, manobrando ou não, executando as manobras ou não, será o responsável para que essa operação se desenvolva de uma forma segura, cumprindo as regras do ar. E ele pode dela se desviar, veja, está escrito isso na regra de tráfego aéreo, na ICA 100-12, regras do ar. Ele pode dela se desviar por exigências de segurança. Por exemplo, salvar vidas humanas. Quer dizer, isto está previsto, anexo 2 da ICAO. ICA 100-12 na legislação brasileira, tá certo? E agora veja, o direito à vida, nós precisamos entender que o direito à vida é um direito natural. Isso está posto. Maior valor para o ser humano é a vida. E isso no direito, quer dizer, eu posso fazer, quando eu comprovar que eu fiz algo, mesmo que teoricamente errado, mas que a minha intenção era salvar mais vidas e tal, nenhum tribunal poderá me condenar, tá certo? Isso está na ordenação jurídica brasileira de todos os países, e do Brasil não é diferente, não, tá certo? Bom, então, e outra, lá na ICA 100-12, na própria ICA 100-12, aliás, num vídeo passado a gente comentou isso, no anexo A, tem lá que se o piloto declara Mayday, acho que vocês, quem viu o vídeo passado, né, quando o piloto declara Mayday, Mayday, a gente já viu isso em filme, eu citei isso em um vídeo passado aí. Então, neste caso, significa o quê? Que o piloto está em emergência, ele se encontra em emergência, ele está numa situação que necessita ajuda imediata e o acidente é inevitável. Veja, nessas condições, o piloto deve prosseguir. Veja, o piloto nessas condições, ele deve prosseguir para o pouso. Esteja ele instrumento, esteja ele visual. Ele deve pegar uma linha reta para o aeroporto. Ainda que ele venha pousar até na pista contrária à operação. Ele deve, evidentemente, informar aos órgãos de tráfego aéreo tudo o que ele vai fazer. Mas veja, esta aeronave está numa emergência, numa situação grave. Aliás, é lógico que vocês estão vendo que eu estou me referindo a esse acidente que aconteceu lá com a Lamia. O piloto devia prosseguir direto, não importa. Ele está caindo, ele tem que prosseguir. E os órgãos de tráfego aéreo, neste caso? Ora, é óbvio, eles devem fazer o quê? Qual é a função dos órgãos de controle? Você, controlador de voo, você deve abrir caminho, informar outras aeronaves, tornar aquele aeródromo, interromper as operações de pouso, decolagem, etc., para que aquela aeronave pouse. Mas a grande questão que ficou aí é a seguinte, bom, mas uma outra aeronave também reportou emergência. Então, nesse caso, tem duas em emergência, como é que fica a questão da prioridade? Uma coisa tem que ficar absolutamente clara. É lógico que isso é uma situação extremamente rara, mas, como a gente viu, né, isto é perfeitamente possível acontecer. Este fato acontece, não é? Então, uma primeira declarou emergência sem problemas. Eu também estou em emergência, vou prosseguir. Eu não preciso ficar esperando, eu não preciso ficar pedindo para o controlador, deixa eu aproximar, eu também estou em emergência. Não! Imediatamente, constatou essa emergência, tem que prosseguir para cima.
é responsabilidade do piloto prosseguir diretamente, executar o procedimento TFR, prosseguir visual, ou seja, prosseguir. Aí você vai falar, não, mas a primeira, e se a primeira tiver um problema? Vamos supor que naquele caso que aconteceu lá em Medellín, a primeira se acidentasse na pista. Se o outro viesse para pousar, não causaria, você pode estar pensando, ora, isso não causaria uma coisa pior, uma catástrofe sem precedentes? Veja bem, eu gostaria de fazer um exercício. Coloque-se no lugar desse piloto. Se fosse você não prosseguiria? Você não está caindo mesmo? Então você vai prosseguir. É óbvio que vai prosseguir. Agora, esse segundo piloto em emergência, o que ele tem que fazer? Municiar o órgão de controle e falar, eu estou fazendo isso, isso e isso. E o órgão de controle teria que fazer o quê? Dizer a exata posição da primeira aeronave, o que está acontecendo. Mas digamos que mesmo assim, chegou lá, acidentou a aeronave. O que você vai fazer? Tenta fazer o que dá. E o que seria o que dá? Tenta jogar para o lado e fazer com que morra menos gente possível. Isso é descumprir regra de tráfego aéreo? Positivo. Talvez seja, né? Mas isso está previsto na regra do ar. Lembre-se que a decisão final é do piloto em comando. Se você estiver uma emergência, fogo no motor, e aí de repente o controlador fala, olha, nós não estamos com bombeiro nesse aeroporto aqui, estamos com um problema. Eu digo, você não vai aproximar? É óbvio que vai. Vai descumprir as regras? É óbvio que vai. Mas você está caindo. Você vai prosseguir. Ok? E vai evitar um dano maior, evidentemente. Mas compete ao piloto e é responsabilidade dele. A decisão final é do piloto em comando. Aos órgãos de tráfego aéreo compete o quê? Abrir caminho, preparar o aeródromo para emergência, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, Só Ares, e dê sua opinião, sugestão, tá ok? Grande abraço e até os nossos próximos vídeos.